Desafios do próximo presidente da República. Série original da Band News FM. A Band News FM encerra hoje a série especial sobre os desafios do próximo presidente. Nesta quinta reportagem, olhamos para as prioridades para a economia. Sonorização de José Antônio de Araújo e reportagem de Gabriela Maier. Como é que faz para dar esse impulso, para começar a tirar o carro da atoleira? É gerando muito emprego. É construção civil. Nenhum país gera muito emprego sem dar um grande impulso na construção civil. E aí a gente está falando de grandes obras de infraestrutura. Você não está na reportagem errada. Foi o capítulo passado dessa série que falou de infraestrutura, mas a colunista da Band News FM, Juliana Rosa, avalia que não dá para projetar o crescimento econômico brasileiro sem falar do desenvolvimento dessa área. E para aumentar o investimento no setor, a jornalista aposta em medidas que possam atrair o setor privado. A agenda de simplificação tributária é fundamental. Como é que você atrai investimento, principalmente estrangeiro, com esse manicômio tributário que a gente tem no Brasil? Né? Eu acho que isso é uma discussão séria que tem que ser levada muito a sério como prioridade. E 2, é focar naquilo que a gente tem como competitividade natural. O mundo está buscando o que nesse momento? Energia. Uma agenda de produtividade é o que vai garantir voos mais altos para a economia brasileira, segundo a professora do Instituto de Pós-Graduação em Administração, a Escola de Negócios da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Margarida Gutierrez. Nos últimos 40 anos, o Brasil tem crescido a uma média ao ano de 2%, que é muito pouco, muito inferior à média dos países emergentes e muito inferior à média dos países do mundo em geral. Antes disso, a especialista aponta uma medida de curto prazo: equilibrar as contas. A professora direciona o olhar para a importância de, ao mesmo tempo, manter programas assistenciais e garantir a sustentabilidade da dívida pública. É preciso, a pandemia nos mostrou isso, o Brasil é um país pobre, o Brasil tem muitos vulneráveis, todos esses programas de assistências sociais, eles têm que ser focados, sim, o novo presidente tem que olhar para isso, mas tem que ser compatível com a sustentabilidade da dívida pública em relação ao PIB do Brasil. Esse enfrentamento da pobreza não pode ser secundário na avaliação do diretor do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. Daniel Bento Teixeira lembra que em um país em que 33 milhões de pessoas passam fome, não é possível olhar isoladamente para indicadores econômicos. Quando a gente olha a questão da economia, a gente não pode deixar de olhar aspectos de exercício de direitos sociais. É necessário olhar para uma lógica de desenvolvimento socioeconômico e não só para os índices que são utilizados para medir a economia, né, mas sim atrelados à melhora da condição de vida das pessoas. A retomada do emprego pode contribuir para a proteção social que o especialista aponta como fundamental. Apesar da queda no índice de desemprego, a taxa brasileira de 9% é a quinta maior em um ranking de 40 países. E Daniel Teixeira defende uma preocupação especial com os trabalhadores informais, que hoje são cerca de 40 milhões de brasileiros e brasileiras, de acordo com o IBGE. Entre os moradores de favelas, os mais vulneráveis, fazer entregas, dirigir carros de aplicativo e o comércio informal foram as principais atividades improvisadas por quem está sem trabalho. Vivian e Leandro são 2 exemplos de quem teve que se virar para pagar a conta e colocar comida na mesa. Parado não dava para ficar porque as contas chegavam, então a gente precisou se movimentar. Eu comecei a vender as coisas na rua para sobreviver.